Fala pessoal, estamos aqui para mais um Avin Hour e hoje com o convidado Rafael Carvalho, nosso head de planejamento patrimonial aqui na Aquavero. E estamos aqui com o Glauber Bert, esse cara, baita zagueiro, quebrava todo mundo, ou Rafa, não? Ele era maldoso. É o Fagner das antigas. Ah, tá. O cara jogou no Palmeiras, jogou no Manchester City, jogou na seleção brasileira. Mas antes de falar qual era o sonho dele, primeiro eu vou cumprimentar. Glauber, obrigado. Prazer, Daniel. Satisfação muito aqui com obrigado vocês. você vir aqui, porque a gente tá muito contente, ainda mais quando uma pessoa desse peso seu, é muito bom. Não, é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhar um pouco das experiências profissionais e aconselhar os jovens. É sempre bacana estar falando de futebol e da nossa vida aqui, até para os mais jovens estar acompanhando e nos seguindo, é legal. Muito legal. Qual que era o sonho dele, Rafa? Você tava falando nos bastidores aqui? O grande sonho dele era jogar no Corinthians. Eu não consigo. O clube que ele é apaixonado, né? Palmeirense desde criancinha, Zé Honorato lá de Monções. Não me fala isso. O Zé Honorato ia ficar bravo. Eu tento, mas não tem jeito, né? Não tem jeito, não. Não tem jeito. Bom, como a gente sempre faz aqui no Avin Hour, o nosso convidado aqui da casa, da Aquavero, sempre faz a primeira pergunta para o nosso entrevistado. Rafa, vai lá. Vamos abrir então, Glauber. Primeiro, também agradecer a tua presença, falar que é muito bom ouvir você. Cara, além de tudo, é meu amigo pessoal, então acompanho bastante e sei o quanto esse cara é empenhado, não só no que ele teve de carreira como jogador, mas também agora como empresário. Mas começando lá atrás, começa a contar como que você entrou no futebol, como que foi desde o começo e até a tua parte no Brasil. Como que foi a tua trajetória aqui, a tua carreira? É isso, Rafa. Acho que aquela identidade com a escolinha já, todo mundo começa na escolinha da cidade, né? A escolinha que os pais indicam. E lá em Andeara tinha uma escolinha do Batista. Onde Batista, fica em Andeara? Em Andeara, na região de São José do Rio Preto, região 017, ali do interior de São Paulo. E comecei na escolinha do Batista. Da minha cidade, de Andeara, tinha o Doriva. O Doriva que jogou no São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo, disputou a Copa do Mundo. E o Doriva, na ocasião, ele estava no Atlético Mineiro. Isso em meados de 97. Ele estava no Atlético Mineiro e ele tinha essa boa relação com a escolinha de futebol de levar os destaques da escolinha para o Atlético. E aí começou na base do Atlético Mineiro. Tive 3 anos lá, em 97, 98 e 99. Saí do Atlético Mineiro, vim para o Mirassol, disputei um Campeonato Paulista, já com adaptações, porque eu fui para o Atlético Mineiro de meia esquerda. Caramba. E aí você dá aquele estirão, o cara começa a te colocar um pouquinho para trás, aí você vem de volante, aí você tem aquela qualidade com a bola. E no Mirassol me colocaram o Gildásio Barbosa, que era o treinador da ocasião. Ele me colocou de zagueiro, e ali eu achei minha posição, peguei as funções certinha, isso no Sub-17. E o Palmeiras disputou um Campeonato Paulista, chegamos na semifinal. Fiz um torneio maravilhoso no Rio, que teve um Taça Rio. E o Mirassol, na ocasião, chegou nas quartas de final. E aí o Palmeiras veio e me comprou. Em 2000, eu vim para a categoria Sub-20 do Palmeiras. Joguei 2 anos, fomos campeões de tudo. O nosso Sub-20 era muito bom no Palmeiras. Tipo de hoje, vai. É como o de hoje, que o Palmeiras hoje vence tudo, né? Eu acho que eu brinco que nós fomos do Palmeiras aquela primeira leva de destaques da categoria de base. Que aí veio Wagner Love, Diego Souza, Alceu, Diego Cavalieri, Edmilson, Ilcinho, é tanta gente que saiu daquele time, peso, cara. né? Era só jogadores extremamente profissionais e que fizeram carreira pós-Palmeiras, né? E fomos campeões paulista da Taça BH, chegamos na final da Taça São Paulo. E em 2003, com o problema do Palmeiras ter caído para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2002, surgiram-se as oportunidades. O Palmeiras, com pouco dinheiro na ocasião, em 2003, precisava dos garotos e os garotos estavam preparados para a oportunidade. Aí nos mesclaram com o Marcos, com o Magrão, com muitos experientes do elenco que permaneceram, o próprio Pedrinho, que era um dos líderes, e subiu aquela leva de moleques talentosos do Sub-20, do Sub-23 do Palmeiras. Estavam voando, Palmeiras sem grana, foi a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. E quem que era o cara que mais se admirava naquela época daquele time e quem que era o mais mala? Do nosso time? Eu Eu tinha uma admiração especial pelo Marcos, né, cara? Ele tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, né? Então ele fez por escolha pessoal permanecer no Palmeiras, e aí já mostra a identidade dele, né?
E quando ele cobrava, pô, a gente parava assim, pô, o Marcão tá falando, a gente, vamos dar de tudo pra esse cara, pra esse cara gostar da gente, da gente fazer o máximo possível pra estar nos planos e aproveitar as nossas oportunidades. Pô, o mais mala, pô, futebol é cheio de mala, né? Mas é bacana a convivência, estilo diferente de personalidades. O que eu mais gostava, por exemplo, era o Thiago Gentil, era meu irmão, que a gente dividia quadros, ele também era da base do Palmeiras, e as pessoas, pô, o Thiago é malo, o Thiago era um cara sensacional, e assim, até hoje a gente vê ele com aquele jeitinho, cabelinho e tal, aquela malinha dele, mas é o cara que eu mais amava no elenco, então, mala entre aspas, né? Uhum. Mas ele era mais, ele era mais despojado ali. Despojado, exatamente, ainda, o Thiago... trabalha com futebol até hoje, ele é diretor de esporte, foi diretor de esporte, agora assumiu o Rio Branco de Americana, um novo projeto, é um cara muito bacana e aprofundado. E vem aqui, você falou que você foi pro Atlético com 13 anos? 13 anos de idade. 13 Hoje em dia anos. nem se pode, né? Hoje em dia tem um limite aí de 14 para 15 anos para estar alojando, mas eu fui com 13 anos de idade. Já saí de casa. E sua família morava onde? Em Andeara. Andeara. No interior de São Paulo. E como que foi esse negócio? Você foi pra lá morar sozinho? Como que foi isso? Morava num alojamento terrível. Terrível na ocasião Imagina. do Atlético Mineiro. Sofria bastante. O pai não podia nem visitar, não deixava nem visitar, porque eles iam querer trazer de volta. Mas a mãe chorando, aquela coisa de criança. Você é filho único, não? Eu não, tenho uma irmã e um irmão também. Lanissa e Lorenzo. Mas assim, é dificuldade. Antes existia mais dificuldade. Hoje tem toda uma regra a ser cumprida. E se você não se adapta a essas regras, não pode existir o alojamento. Infelizmente, tem que passar por tragédias, que foi o do Ninho do Urubu do Flamengo, para ter as adaptações. E após essa tragédia, teve umas adaptações necessárias no futebol. Entendi. Que é dos alojamentos dos jovens. Entendi. Então quer dizer que você começou lá a carreira muito cedo, 13 anos jogando, já saiu de casa, passou pelo Mirassol, passou pelo Palmeiras, e aí você foi para a Europa. Você saiu do Palmeiras e foi para a Europa já. Como que foi isso? Como que... Você saiu do interior de São Paulo, foi lá para uma cidade grande, né? Foi para BH, né? Foi para Belo Horizonte jogar. Então já é uma baita de uma mudança. E aí depois de um tempo você faz uma baita de uma mudança também, que você sai do Brasil e vai jogar na Alemanha. Como que foi isso? Foi uma loucura, né, cara? Porque assim, loucura positiva. Os jogadores têm esse sonho de chegar na Europa. E realmente é um objetivo que eu tinha desde criança. Pô, quero começar a iniciar. Tanto que pelo Palmeiras eu passei pela Seleção Brasileira em 2005, na despedida do Romário, o último jogo do Romário na Seleção Brasileira. Eu vi esse jogo. E logo na sequência, isso foi em junho. Mas precisou marcar o Romário ou não? No treino. O baixinho já tava mais devagar, mas fazia gol, não tinha jeito. Se colocar ele hoje, ele faz gol? Pode ter certeza. Pode ter, com aquele talento dentro da área, ele não precisava correr muito, né? É verdade. E a adaptação foi até rápida, porque eu esperava. Eu saí daqui com 35 graus, eu cheguei lá menos 15. Nossa. Então, a gente sai de um verão, em janeiro, Brasil, a gente chega na Europa com inverno, menos 15, Nuremberg é uma cidade que nevava muito, e a adaptação é aquela coisa, você quer, você consegue, coloca na sua cabeça que não tem empecilho, vai treinar com nevando, com gelo no campo, supera, porque a gente tinha aquela garra, aquela vontade, aquilo ali é meu objetivo, eu tinha que fazer acontecer da melhor forma possível. E foram 3 anos maravilhosos. Fomos campeão da Pokal na Alemanha, que é a Copa da Alemanha. E esse primeiro contato lá, os primeiros 6 meses eu falo que foram meus melhores 6 meses na Europa. Ah, legal. Mas qual foi a maior dificuldade? Porque você tem o idioma, né? Você tem esse frio danado que tem lá. Você tem a comida, né? Tá longe da família. Qual foi a maior dificuldade, assim? O idioma, a princípio, na chegada, foi uma turbulência, mas com 10 dias de campo, você já começa a pegar as palavras. E eu sou um obcecado por conhecimento. Então eu chegava, peraí, como que eu escrevo, como que se pronuncia essa palavra? Eu colocava como se pronunciava, como que era a forma, chegava em casa, links esquerda, right direita, auf Wiedersehen, até breve. Hinterfosse, que é o ladrão que tá vindo com a bola. Então eu já pegava as principais palavras, colocava no papel e ia praticando aquilo, ia tentando me adaptar o mais rápido possível àquilo, porque eu que estou chegando lá, eu que tenho que me adaptar. Pois é. A gente tem que ter essa mentalidade aberta que ninguém tem que se adaptar a nós.
O brasileiro tem um pouco de problema com isso. E a gente tem que sair daqui preparados para saber que as dificuldades existirão e nós temos que nos adaptar a eles. E você acha que esse é um dos grandes problemas do jogador brasileiro? Porque a gente vê vários caras que são muito bons e chegam na Europa e reclamam que a comida não se adaptou. Porque não consegue falar. O cara tá lá não sei quantos anos e não fala o idioma. Você acha que falta um pouco de também querer fazer dar certo e. Rafa, eu acho que nós estamos no caminho certo para melhorar isso. Eu acho que a comunicação hoje já existe muito melhor do que existia antes. Todo mundo sabe que essa adaptação vai ser necessária, então eu acho que a preparação está melhorando para essa saída. Mas realmente, o brasileiro sempre foi de as pessoas se adaptarem a ele nos clubes de futebol quando chegava. E a gente sabe que não é isso, não é a realidade. A gente tem que chegar no lugar que a gente chegar, a gente se adaptar à realidade deles. Nós e corremos atrás para falar o idioma, porque muitas das vezes nós saímos daqui sem falar o inglês, sem falar o alemão. Alemão, então, é pior ainda, né, então, cara? Porque inglês a gente tem ainda algum contato aqui no Brasil. Exato. O alemão, quase nada. É impossível. E o meu treinador na Alemanha fazia questão de conversar em alemão. Então, era eu e o Pinola. O Pinola jogou no River Plate até esses dias agora, e era só eu e ele de Sul-Americana. E no campo, o treinador queria que nós nos comunicássemos em alemão. Eu falei, peraí, como que eu vou me comunicar em alemão se eu não sei falar ainda? Aí o Pinola foi dando aquela forcinha, foi me ajudando bastante. Foi um irmão que eu criei no futebol, inclusive. Mas a princípio a língua é uma dificuldade, o frio é uma dificuldade, a comida é uma dificuldade, o estilo de jogo, a adaptação ao estilo de jogo é uma dificuldade. Na tua época já tinha que... Porque hoje a gente... o futebol europeu ele parece ser muito mais completo. Então, um cara que é atacante não é igual o Romário lá que ficava lá parado, chegava a bola, ele ia e fazia gol. Não, todo mundo tem que correr pra tudo, né? E essa foi, taticamente, foi a principal diferença que você teve, assim, não? Eu acho que naquele período a intensidade de jogo que é muito maior. Até os treinamentos, eles sempre fizeram um período menor, porém muito intenso. Então o brasileiro era acostumado a treinar 2 períodos, então você estava sempre poupando um pouco no treinamento, etc. Você chega lá, a intensidade do treino era muito alta, então você tinha que se adaptar àquilo mais rápido. Lá a gente treinava como a gente jogava. Então a gente entrava em campo, parecia, poxa, que loucura é essa? Não, os caras treinam como eles jogam. Então essa intensidade do treinamento realmente é adaptável, sim, mas você tem que estar disposto a se condicionar a isso, né? Legal. E quais times você passou lá na Alemanha? A princípio, só no Nuremberg. Na Alemanha, foram 3 anos no Nuremberg, campeão da Pokal. Foi maravilhoso. O Nuremberg é uma curiosidade rápida. O Nuremberg é o segundo maior ganhador da Bundesliga. Caramba! É o Bayern de Munique, o Nuremberg e o Borussia Dortmund em terceiro. Então, o Nuremberg tem uma história muito grande no futebol alemão. Só que nos últimos anos, há muito tempo, não conquistava um título. Conquistamos em 2007 um título expressivo, que foi a Copa do Alemão. E de lá para cá, o Nuremberg teve uma queda para a segunda Bundesliga e não subiu novamente, caiu novamente e sempre lutando para retornar à Bundesliga e permanecer. Não teve outro título assim de expressão. Só esse negócio de futebol é complicado que a gente vai embora, né? O que se atribui, você que jogou lá fora, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais disputados que existem. Tudo bem que a gente tem nos últimos anos aí o Palmeiras e o Flamengo despontando mais e tal, mas sempre foi um campeonato muito disputado, com pelo menos 7 times ali elegíveis a ganhar o campeonato. Você vai para a Alemanha, você vê a gente que está de fora, a gente vê o Bayern e o Borussia, né? Elegíveis a serem campeões. Você vai para a França, ali o PSG só. O que se atribui ter um despontando tanto assim e os outros ali correndo só para chegar em segundo ou terceiro? Eu acredito que o investimento que foi feito no início desses clubes, a estruturação desses clubes financeira, principalmente para estar trazendo os melhores jogadores. Então, quando você pega um Bayern, um modelo de gestão de clube de um Bayern, de um Borussia Dortmund, você consegue entender qual vai ser o futuro do Flamengo e do Palmeiras no Brasil. Porque hoje nós temos um campeonato competitivo, mas no meu entender, se eles souberem aproveitar essa força momentânea financeira de trazer e de se potencializar, daqui a pouco a gente vai ver o Palmeiras e o Flamengo muito superior, por serem muito mais profissionais também, muito superior, eu falo da parte de gestão, que tem muitos clubes vindo atrás, galgando isso aí. Até clubes
bons. não menores, digamos Fortaleza. assim, que hoje tem uma estruturação Exatamente. muito melhor do que Com em clubes SAF grandes, né? até, né? Ajudando. Isso, ali, Cruzeiro né? com o Ronaldo, exatamente, que clubes que estão se estruturando para se tornarem grandes. Uhum. Grandes é de estar sempre na ponta, que são clubes grandes, mas estarem sempre brigando lá em cima. Eu acho que é isso, eu acho que foi uma estruturação que eles tiveram e que eles souberam manter essa gestão financeira do clube para estar trazendo sempre os melhores jogadores para esse clube. Que legal, muito bom. E depois da Alemanha, o que veio? Veio o Manchester City. Veio a oportunidade de estar indo para o Manchester City, de estar pegando o primeiro ano do Sheik, de estar passando por toda aquela fase de adaptação, transformação no clube, por construção de centro de treinamento novo, então reformulação do centro de treinamento, jogar com grandes craques, que foi o Robinho, o caso do Robinho, o Elano, o Jô, os brasileiros que estavam aí. É um momento de transição na minha carreira, de sair do Nuremberg sem tanta expressão na Europa para ir para o Manchester City em construção na ocasião e passar um ano maravilhoso lá. Joguei pouco, mas tive Dizem que presente. os torcedores gostam muito de você. Tem né? história boa lá do Invisible Man, tem né? muita história em Manchester. Manchester, pô, foi um aprendizado de vida incrível. Mas conta pra gente, qual foi a história mais legal lá do Manchester? São várias. Mas assim, entre elas o que se tornou para mim, né? Porque os torcedores começaram a se identificar com, pô, o Glauber não entra no jogo, por que o Glauber não entra no jogo? Não tá tendo oportunidades, mas foi um ano de muito investimento do Sheik. Então ele chegou, ele quis mostrar, pô, tô chegando aqui, trouxe o Robinho do Real Madrid, que eu até comentei que o Robinho, para mim, abriu o caminho para ele, que ele quis mostrar, poxa, eu tenho potencial financeiro e eu quero fazer o City se tornar um grande. Então ele trouxe o Robinho abriu esse leque de capacidade de trazer jogadores para lá. Eu acho que foi sim uma boa contratação. Às vezes as pessoas criticam a ida do Robinho para o Manchester City, mas eu acho que foi ótimo para ele, para o planejamento do Manchester City. E aí ele começou a trazer muitos jogadores, e jogadores de seleção, das suas seleções respectivas. A gente tinha o Kompany, que veio da Alemanha junto comigo. O Kompany é zagueiro, mas ele jogava de volante. A gente tinha o Micah Richards, que era zagueiro da seleção da Inglaterra e jogava de lateral direito. Então, quando se lesionava um zagueiro, ele puxava o Kompany e colocava o cara do meu lado que estava no banco, que era capitão da seleção da Suíça. E aí... A concorrência era difícil. Vou colocar... Não, o outro zagueiro me achou, pô, vamos puxar o Micah Richards e colocar o lateral direito da seleção da Escócia. Quem que era o técnico? Era Mark Hughes. Cara, eu tenho um carinho enorme. Não pensa que, poxa, ele não colocou você pra jogar, ele era um mau caráter. Não, muito pelo contrário. Ele me chamava, ele falava, Glauber, você vai ter oportunidade, calma, que a gente tá fazendo balanço. Não, e dá pra entender, né? Porque você tava ainda em início de carreira, não era um cara já com muita bagagem e do lado esses monstros, né, cara? Que já tinha um nome enorme no cenário. Exato. Né? E era de se entender, mas o jogador nunca aceita isso. E eu ali vivenciando isso, eu ficava puto. Desculpa a palavra, sim, não, mas lógico. Entre aspas eu ficava muito bravo e aquilo lá me motivava para treinar. Eu chegava no treino e falava assim, vou jogar, eu descia a madeira, galera. Descia a madeira no pessoal no jogo, e aí o pessoal começou, pô, esse menino treina bem, por que não joga? E a torcida via os treinos, né? Era aberto pra torcida, então eles falaram, pô, por que não tem oportunidade? Por que não joga? E aí começaram Berti na arquibancada a gritar para se criar essa oportunidade. Até uma história engraçada, se você me permitir. Vai lá. Chegou uma ocasião que nós estávamos jogando contra o United e o Cristiano Ronaldo estava sendo poupado naquela ocasião. E, poxa, a gente está aqui concentrado, o Cristiano Ronaldo levanta para aquecer, a torcida começa, Berti, eu olhei pro lado e falei, pô, vocês querem meu bem mesmo? Aí não também, né? Pô, não exagera, eu tô sem ritmo. E aí, todo jogo eles gritando Berti, até que chegou no último jogo... Ele não resistiu à pressão, me colocou para jogar, foi um dia maravilhoso. Eu tocava na bola, era uma festa da torcida, parecia que tinha sido gol. Que legal. Fui eleito o melhor em campo, mesmo jogando poucos minutos. E assim, é um carinho imenso, né, cara? Você sabe do reconhecimento, então, mesmo jogando tão pouco, foi uma passagem marcante que, poxa, hoje em dia eu recebo mensagem dos torcedores. Tem uma matéria no canal do Manchester City sobre você. E eles o cara entrevistando os jogadores, os torcedores, e a turma lembra mesmo, né? Isso aí. E aí eu achei até bacana
A hora que ele passou a palavra pro Company, pro Zabaleta, e eles, poxa, o Glauber, o Bert era um super profissional. Poxa, a gente não via ele chegar aqui um dia no treino desanimado. Ele estava o tempo todo feliz em estar aqui e dando o seu melhor. Então, esse reconhecimento é bacana. O pessoal do vestiário, o Chaplin, que é o até hoje está no Manchester City, que era o roupeiro. Ele animava o vestiário, se vestia de Batman e aquelas histórias todas. E ele falando super bem da convivência comigo lá. Então, isso é o que eu falo. A gente tem que, independente de onde a gente vai passar, a gente tem que deixar coisas positivas. A gente tem que procurar doar o nosso melhor. Então, é isso que hoje eu colho muitos do que eu plantei lá atrás nessas passagens que eu tive. Então, foi super bacana o Manchester City. E você saiu do Manchester City e foi pra onde? Rapid de Bucareste, da Romênia. E aí seguiu um período sem jogar, então aquele nível. Eu voltei e disputei um Paulista no São Caetano. Depois daquilo, pois é. Eu voltei e disputei um Paulista no São Caetano e fui pro Rapid de Bucareste, da Romênia. Então, ficar sem jogar é prejudicial. Então, você perde um pouco do mercado que você vinha. Eu vim em ascensão, cheguei no Manchester City, joguei pouco, então você tem que dar um passo para trás novamente para retomar. Aí eu fui pro Rapid de Bucareste, da Romênia, joguei 3 anos. O clube até entrou em insolvência na ocasião, um passo antes da falência. E aí eu saí livre do Rapid de Bucareste e fui para a MLS, para o Columbus Crew dos Estados Unidos, que é um clube também maravilhoso, muito bem estruturado dentro da MLS. Poxa, uma passagem maravilhosa nos Estados Unidos também. E é uma transição de muito jogador, né, cara? Terminar a carreira nos Estados Unidos. Rafa, você sabe que hoje tem mudado muito, cara. A MLS hoje ela busca os jogadores mais jovens, os jogadores que têm potencial para estar indo retomando a Europa. Eles trazem jogador da Europa para voltar jogador para a Europa. Eles querem fazer um investimento. O aporte financeiro melhorou nos Estados Unidos da MLS do meu tempo para hoje. Então eles conseguem trazer grandes nomes pagando milhões aí, entendeu? Fazendo um aporte financeiro maior e jogadores com mais potencial até para voltar para a Europa. Então ele está mudando bastante essa identidade da MLS de levar jogadores mais velhos para encerrar a carreira. Que na minha ocasião foi essa. Eu fui para lá, mas eles levaram um monte de gente boa, né? Muitos jogadores bons. Até você pega o campeonato da MLS, evoluiu muito também com a chegada desses jogadores. E tem um que é muito parecido com a Inglaterra, até por ser, né? Eles jogam com muita força a MLS. É um jogo muito atlético. E é bem semelhante até com a Inglaterra com relação à força física, a atletas estarem jogando futebol. Bem bacana a MLS. Alguma história engraçada que você queira contar? Você contou do Cristiano Ronaldo, mas tem alguma boa aí que você possa contar pra gente? Rafa, do futebol eu tenho várias, cara. E é muito... É gostoso, né? É gostoso você vivenciar o vestiário do futebol. Que todo dia tem uma piada diferente. Até o Chaplin, que eu contei do Manchester City, que era o roupeiro. Poxa, o cara chegava... Aquele clima ruim, ele chegava fantasiado de Batman, de Super-Homem, de Mulher-Aranha. Ele fazia o vestiário todo sorrir. Tem algumas histórias não tão engraçadas de vestiário vividas. O cara cobrando o Robinho quando ele não falava inglês. Sério? E eu indo lá e dando uma apreensão neles, assim, uma coisa... Mas poxa, um jogador? Peraí, jogador Bellamy, um cara não tão simpático que chegou, o Robinho fazendo de tudo, tomando infiltração no pé para jogar, e ele foi lá no vestiário querendo cobrar e falar o inglês. O Robinho tinha acabado de chegar, não falava o inglês aí, e eu percebi que ele estava sendo um pouco desleal e fui tirar satisfação com ele dentro do vestiário e tal. Uma coisa que a gente falou assim, pô, aqui não. Esse cara aqui tá fazendo de tudo por nós, não vai querer colocar ele contra ninguém, não. E algumas situações de vestiário bem vividas. Que legal. Imagina, o cara tá... Bom, já é grande, né? Você no auge da sua carreira, poxa, ter essa seleção brasileira, grande clube como Palmeiras, grande clube como Manchester City. Você já era grande do lado de caras enormes também. Então, eu imagino que você viveu história muito boa, né? É, isso aí. Que legal. E, Glauber, a carreira do jogador, quando a gente pensa em carreira de jogador de futebol, ela é curta, né? Comparadas com outras profissões, por exemplo. O médico, às vezes, atua até os 70 anos, né? Correto. Ele consegue ali atuar. O jogador de futebol não, porque ele precisa estar com o físico sempre em dia para a coisa andar. Antes de você parar de jogar, você já pensava em como cuidar do teu dinheiro?
investir em outras coisas? Como que era a tua cabeça nesse final de carreira, digamos assim? Ô, Rafa, eu fiz uma programação até bacana para o meu período, só que o que eu acho, Rafa? Nós temos que buscar ajudas de profissionais. Não é à toa que vocês estudam tanto tempo para chegar ao cargo que vocês têm hoje em dia, que é fazer uma gestão financeira, para fazer cuidar de uma parte financeira. O futebol, hoje existem mais informações, mas nós somos especialistas em futebol. A gente quer usar aquele período para ganhar o nosso dinheiro realmente, mas a gente não tem um acompanhamento profissional muitas vezes em estar colocando o nosso dinheiro nas mãos certas, em estar confiando nas pessoas certas, em estar buscando pessoas profissionais. E eu acho que na sua época era mais difícil ainda. A informação era mais difícil, cara. A informação no meu período era mais difícil. Mas o meu pós-carreira foi bem preparado pela minha família, pelo meu gestor de carreira, que era o Martinez, da GR Sports. E o meu pai também. Meu pai já tinha uma bagagem do mundo do business, por ter conhecimento e tal. Então eu já fui me preparando para fazer um loteamento, para criar uma nova renda. Então, eu acho que até o incentivo que eu tive de dar um pausa na minha carreira em um momento alto da minha carreira foi porque eu tinha eu estava em construção desse loteamento e eu sabia a renda que iria me entrar após isso. Então, eu tive um acompanhamento legal, mas hoje em dia, se você me pergunta, eu orientaria os meus jogadores a procurar um bom profissional da área. É isso que eu ia te perguntar. Você como empresário, hoje você está com quantos jogadores, Galvão? Nós temos na carteira da GR, deve ter em torno de ativamente uns 30, 35 jogadores. Bastante gente, né? Muita gente. E você passa essa tua experiência, né? Assim, você foi um cara ainda que teve um bom acompanhamento pela tua família e pelo profissional que você deu sorte na época de ser um cara que já era gabaritado para te ajudar. Mas a gente vê muita história de jogador, né? Jogador que ganhou muito dinheiro, jogador que era muito bom e hoje tá falido, não conseguiu ter essa estruturação. Você passa isso para os teus jogadores? Sempre, Rafa. Acho que sempre que a gente tem o diálogo para falar sobre finanças e a gente tem essa liberdade para falar com os nossos atletas, a gente procura falar, procura um bom profissional. É o meu caso que eu procurei a Aquavera. Então eu vim em um lugar que eu acho positivo fazer toda essa gestão e me ser claro, ser transparente, me orientar, mostrar o que está sendo feito. Então, a gente tem que procurar transparência. Então, é o que eu indico. Procurem bons profissionais para orientar vocês no mercado correto. E até indico, porque muitas vezes a gente acompanha quem faz a coisa certa e quem é aventureiro de mercado, né? Então, é isso que eu faço. Eu procuro orientar eles seguirem o melhor caminho financeiro com bons profissionais. Seguindo essa mesma linha, Glauber, lá fora já é algo mais natural. Aqui no Brasil ainda é algo que engatinha. Mas indo nessa mesma linha que o jogador tem uma carreira curta e ele depende muito do corpo dele para que ele tenha êxito, os jogadores lá fora já se preocupam de cara em ter um seguro de vida, né? Pô, se acontecer alguma coisa, esse seguro vai garantir o valor que ele receberia durante aqueles anos de contrato para manter o padrão de vida dele. Perfeito. Aqui no Brasil eu ainda não vejo muito isso. Como que você enxerga? Eu enxergo que está engatinhando. Eu acho que é o futuro. É isso que vai acontecer a curto, médio prazo. Por quê, Rafa? Nós temos o nosso trabalho, o nosso ganho vem do nosso físico. Então a gente tem que ter uma segurança sobre isso. E os contratos geralmente são curtos no futebol. Sim. A gente pega o contrato de 1 ano, de 2 anos. No máximo que se pode fazer um contrato são 5 anos. Então a gente tem que ter um planejamento. E se o nosso corpo não estiver respondendo ali na frente? Então eu acho que engatinhando, os olhos estão abrindo para esse direcionamento, de começar a fazer os seguros de vida relacionados ao nosso trabalho. E o papel do empresário? Desculpa. E você vê que nessa linha do seguro de vida, você atua com jovens a partir de que idade? Se eu te falar, nós prestamos orientações assim, muito jovem, de muito crianças, de 8, 9 anos, de 10 anos. Que os pais vêm, Glauber, o que você acha? Tá. Nós prestamos orientações. Mas assim, a carreira profissional a partir de 16 anos. Tá. E quando que você olha que o cara já começa... Você acha que é o cara que olha isso ou é a família que tem olhado com mais carinho para essa parte do futuro? Porque o cara com 16... O Hendrick não tem essa preocupação. Talvez. Ou pode ser tenha. Talvez, porque ele é super bem orientado pelos empresários. É um cara que tem uma gestão de carreira muito bacana, o Hendrick. Eu acho que sim, eu acho que pode ser que... Porque é muito
o futebol acontece tudo muito de repente também, Sim. né? De repente você tá ganhando R$5.000, que é o caso de 96% dos futebolistas. Você pegou um dado bem legal aí, né? Que você falou que tem jogador que ganha muito bem e tem jogador que ganha pouco. Aí eu perguntei pra você, o que é ganhar pouco no futebol? Aí você pegou uns dados aqui que queria até que você falasse pra gente. São 96% dos jogadores profissionais que ganham até R$5.000. Então o sonho de ser jogador e ser milionário é para muito pouco. É para 4% 4% dessa população, né? Porque é incrível, é uma massa que a gente vê que não tem, não vai ser esse glamour que existe no futebol, essas E que coisas. tem muito clube no pouquíssimo. Brasil também. São 796 clubes profissionais no Brasil. É muita coisa. Como que todos vão conseguir pagar um salário alto ou algo do gênero? Então é isso. Eu acredito que o quanto antes vai se começar, e essa preocupação vem realmente da família, a princípio, mas quando existem bons profissionais, acho que o que vai se começar a orientar é justamente isso. Procurem, vamos fazer um seguro de vida, vamos se adaptar com a realidade de cada um, tá? Porque existe a realidade dos 5 mil, dos 10 mil e dos milhões. Claro, no futebol. Claro. Mas dentro da sua realidade, todo mundo pode se adaptar. A gente sabe que um contrato de 5 mil pode, daqui a pouco, no futebol, muito rápido, se torna milhões. Então, eu acho que todo mundo tem que se adaptar dentro de uma realidade para se proteger com o seguro, com o planejamento financeiro, com a educação financeira, principalmente, que deveria vir das escolas, né, Rafa? Deveria, mas não vem, né? Mas a gente sabe que não vem e pode demorar muito a vir. E aí, então, procure um bom profissional para fazer essa gestão financeira. E nesse papel de um bom profissional, Glauber, a gente vê muito empresário hoje também no mercado de futebol, principalmente. Acho que o mesmo sonho que a criança tem, eu tinha quando eu era moleque, de ser jogador de futebol, né? Quando eu perguntava, vou ser jogador de futebol. Eu acho que tem, junta com o empresário de vou fazer muito dinheiro tendo bons jogadores e vendendo em algum momento. Isso também faz com que tenha bons e maus profissionais. Você acha que é papel também do empresário não só negociar bons contratos com os jogadores, mas também orientar toda essa outra parte que a maioria deles não tem? Acredito que sim. Eu acho que muitas das vezes passa batido pelo volume de informações, volume de trabalho que existe, mas sim, eu acho que é papel de um bom empresário estar orientando e estar mostrando para eles. De repente, a decisão final, claro. Porque a gente orienta até um certo momento. O jogador de futebol, no final das contas, quem vai assinar e quem vai tomar a decisão é ele. Mas nós temos que abrir os olhos deles para isso. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que expor os fatos que acontecem hoje em dia e mostrar para ele que o planejamento tem que existir, não, que eu vou fazer o seu planejamento da sua carreira, mas que você tenha um bom acompanhamento profissional para fazer o seu planejamento financeiro. Porque, como a gente falou, 10, 15 anos e muitos ganham dinheiro por um período curto, 15 anos jogando, mas a galera, de repente, ganha em um contrato de 5 anos, ele ganhou muito, depois ele caiu. Então, um sobe e desce de volume de dinheiro muito alto. Então, sim, o bom profissional, o bom empresário tem que orientar, abrir os olhos dos meninos para esse caminho. Eu tenho alguns jogadores que são clientes e eu brinco com eles o seguinte, né? Uma carreira tradicional, você começa a trabalhar com 20 anos e você para com 60. Então, você trabalha 40 anos para guardar dinheiro para mais 40, né? Vai de 60, até menos, né? Sim. Se a gente for ver a expectativa de vida, vai ser aí os seus 80, 85 anos. Então ele trabalha 40 para guardar dinheiro para viver mais 25. O jogador de futebol tem 15 anos para se virar. Para os 40 ele parar e ele ter mais 40 anos pela Exatamente. frente, né? Então ele tem que ter uma administração financeira muito inteligente e aí de diversos níveis, né? Porque eu falo assim, o cara que ganha 5, 10 mil, lógico, ele vai ter um padrão de vida desse mesmo padrão, né? De 5, 10 mil. Então, se ele for fazendo o acúmulo financeiro dele, se ele se estruturar, ele vai conseguir ter esses 5, 10 mil dali pra frente. O cara que ganha 100 milhões, a mesma coisa, né? Claro, com planejamentos, cada um considerando o quanto ganha. Mas é uma profissão que todo mundo quer, que é glamurosa, mas no fim, pouca gente ganha muito dinheiro e poucos conseguem, tem muito menos tempo para se estruturar para isso, né? É isso, Rafa. E muito também é um pouco... hoje em dia, parte do princípio dessa educação financeira que eles têm que começar a procurar informações. Desde que começou a ganhar o seu primeiro dinheiro, eles têm que realmente... Eles
se tornarem independentes para buscar informações, para eles buscarem bons profissionais. Nós vamos abrir os olhos deles, mas o dinheiro é dele, Rafa. Sim, sim. Quando se mexe no dinheiro do outro é muito complicado. Então a gente tenta, existe essa opção, conversa, vê se você sente confiança, vê se, que foi o meu caso. Quando eu tomei a iniciativa de vir aqui na Aqua, eu vim conhecer, vim procurar saber quem era, você tá entendendo? A gente vem indicado por uma pessoa, mas a gente quer entender com quem a gente está lidando. Até porque, como você falou, em todas as áreas tem bons e maus profissionais, né, Glauber? Tem de tudo hoje no mercado. É exatamente isso. E como você estava citando, sim, existem bons e maus empresários. Hoje em dia, agora se vai afunilar muito, se criou, o agente FIFA vai voltar. Então vai ter que fazer a prova que é em inglês e em espanhol, isso já vai eliminar uma grande fatia de aventureiros que existem no futebol. Porque assim, todo meio que gera bastante dinheiro, tem muita procura. Claro. E aí as pessoas talvez tentam entrar sem preparação. Então, exatamente isso. O cara, tem muita procura, porque o cara vê que aquilo ali vai gerar uma renda muito boa para ele, mas entra de qualquer jeito. São poucos os que se preparam de verdade. É verdade. E eu acho que com essa prova vai se eliminar muita gente, vai ficar pelo caminho e os mais antigos, as pessoas que fazem o futebol de uma forma profissional vai voltar a ter um bom destaque. E seguindo nessa linha, hoje os grandes empresários e não só de futebol, né, mas em geral, e principalmente aqueles profissionais que ganham um pouco melhor, se preocupam com a transmissão desse patrimônio, né? É uma carreira, para esses 4% principalmente, ganham muito dinheiro, né, nesse período. Então a gente precisa estruturar ferramentas para que a segunda, a terceira, a quarta geração recebam esse patrimônio de uma forma menos burocrática e pagando menos para fazer essa transmissão. Como que você enxerga isso dentro do futebol? Você acha que é algo que se preocupam ou ainda não? Não, Rafa, a verdade é que não. Eles não se preocupem, até porque está cheio de saúde, tá achando que aquele período não vai acontecer nada. Deveriam se preocupar, sim. Mas eu acho que durante a carreira, eu acho que o jogador de futebol não pensa em se planejar para uma transmissão de patrimônio futura. Pós-carreira, eu acho que sim, que eles têm mais tempo para parar e observar, poxa, eu parei agora, meu filho, como vai ser com meu filho? Aí depois sim eles começam a correr atrás disso, mas eu acho que quanto antes melhor, né, Rafa? A gente tem que se prevenir, assim como como saúde, seguro-saúde também. Como seguro de vida, a gente tem que se organizar o quanto antes melhor. Tanto o seguro de vida como as ferramentas sucessórias são mais baratas quanto mais cedo a gente procura, né? Então é um ponto importante. E você contou a história de quando você chegou na Alemanha ali, que pegou os termos direitinho, já anotava, ia estudar, fez esse planejamento aí de quando parar de jogar. Você é um cara muito disciplinado, né? O que você acha que essa disciplina que você tem te ajudou a chegar ao que você é hoje, dia 2, 3 de maio? Ao cara que você é hoje. O que essa disciplina te ajudou? O cara tá fininho até hoje, ó. O cara tá fino até hoje, exatamente. A gente tem que ter uma disciplina, é verdade. Tanto na alimentação, né, Rafa, nos treinos. Não, então, eu acho que a base familiar com certeza ajuda todo mundo, mas eu acredito muito que o esporte, ele te gera muita disciplina. E aí é de cada um entender aquilo ou não. Mas o esporte, desde a iniciação, te gera uma disciplina maravilhosa. E é isso que eu falo para todos os pais, amigos meus. Pro meu filho, eu brigo com meu filho porque eu quero que ele esteja no esporte. Independente do esporte, eu quero que ele faça artes marciais, eu quero que ele faça natação, eu quero que ele faça basquete, eu quero que ele faça futebol. Seja para competir profissionalmente ou não. Ou não, exatamente. Eu acho que o futebol, você crescendo e criando uma identidade dentro do esporte de uma forma geral, você cria disciplina, você cria concentração, melhora a sua concentração e é uma evolução. Eu acho que isso é fundamental e eu entendi desde muito cedo que se eu tivesse a disciplina no esporte, eu iria galgar passos maiores na minha carreira. E é isso que eu tento transmitir para os mais jovens. Tenha disciplina, foco. Não existe muito segredo, mas tem que existir aquele foco do treinamento, alimentação e descanso. Isso que faz a evolução, isso que faz parte da evolução de um bom atleta. É o treinamento, o descanso, a alimentação e, é claro, a busca de conhecimento, a busca de se aprofundar em uma nova língua, de se aprofundar em
em algo novo para ele. Né? É porque a disciplina vamos supor, você tem a disciplina lá na sua alimentação, disciplina no treino, você vai vendo que em outras áreas, se você tiver disciplina, você vai ter o mesmo resultado ali que você obteve aonde você já teve disciplina. Por exemplo, se você come de uma forma disciplinada, você tem bons resultados, né? Você acorda cedo para treinar, você tem bons resultados. Peraí, deixa eu aplicar essa disciplina aqui para aprender uma nova língua. Você vai também colher bons resultados. Então, o próprio benchmark é o que você vive diariamente, né? Exatamente. Aplica a disciplina no financeiro que você vai ter bons resultados também. Exatamente. Toda uma cadeia de boas disciplinas que geram bons resultados. Né? É isso aí. E depois você parou no futebol? Você se aventurou em algum outro esporte, faz alguma outra coisa ou não? Rapaz, eu sou viciado em futebol. A adrenalina do futebol, aquela coisa de estar em campo. Hoje eu não gosto de jogar mais 11 contra 11. Eu vim pro campinho pequeno, mais 7 contra 7. Mas joga atrás ou agora quer ser atacante? Porque todo zagueiro quer ser atacante. Quer ser atacante. Depois. Eu também, porque a gente pega mais na bola, né? Mas eu posso falar, e aí você vai ficando velho, você vai voltando também, viu, rapaz? Hoje eu já quero jogar de zagueiro na minha ali, não tem mais. Eu gosto de brincar de futebol. Do futebol eu acho um esporte muito interessante. Mas o que é ser viciado? Você joga quantas vezes por mês? Não. Não pense que eu jogo bola todo dia, não é? Mas é assim, pelo menos 1, 2 vezes na semana eu tenho que estar descarregando essa adrenalina do futebol, tenho que estar brincando para me manter ativo, assim. Eu gosto muito de estar... Mas eu participo muito do futebol extracampo, não praticando, né? Então o futebol para mim tá na minha veia, tá no meu sangue. Tá no mundo lá, né? Que legal. Exatamente. E vem aqui, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os entrevistados. Qual foi o maior sonho que você já realizou na sua vida? E qual que é um sonho que você ainda fala, isso aqui eu preciso buscar ainda? Então, o sonho que eu já realizei foi jogar na seleção brasileira. Vestir amarelinha. Vestir amarelinha. Eu tive por diversas vezes na categoria de base da seleção brasileira. Joguei 24 jogos pela seleção brasileira de base. Joguei a despedida do Romário jogando pela seleção brasileira. Acho que esse foi o meu maior êxtase dentro do futebol. Legal. Claro, ser campeão pelo Palmeiras é maravilhoso, ser campeão da Pocal é maravilhoso. Poxa, jogar no Manchester City é lindo, mas vestir a camisa da seleção brasileira para mim foi um momento assim ímpar. Que legal. Esse foi sonho. Talvez o maior sonho realizado dentro do futebol. Sim. E um sonho na vida, assim, que você ainda fala, pô, isso aqui eu quero realizar isso. Não é que eu preciso. Eu quero realizar isso. Então, o que eu quero realizar é que eu quero continuar. Eu quero continuar achando talentos, orientando os talentos e daqui a pouco entender que isso está somando de alguma forma na vida deles. Você transmitir. Fizeram por mim. Teve uma pessoa que me pegou, me orientou, me levou até agora. O meu agente fez isso por mim durante 15 anos, tanto que hoje eu volto e trabalho com ele. Então, o Martinez fez isso comigo a minha vida toda. E eu acho que quando você recebe, é nada mais justo do que você dá. Pois é. Então, é isso que eu gostaria muito de ter aquela pessoa que você cria uma identidade, um atleta que você cria identidade, você consegue até o pós-carreira dele, tá acompanhando ele, porque eu sou jovem na profissão. Uhum. Eu tô aí há 5, 6 anos, mas é jovem. Não aposentei nenhum jogador ainda. Uhum. Mas eu quero ter esses jogadores aposentando ele, vendo que eles estão felizes, que eles conseguiram bons profissionais para orientá-los de uma forma financeira. Legal. Então, e é claro, o que eu busco hoje em dia, o meu objetivo de vida principal, além de fazer isso por esses jogadores, é fazer isso pelo meu filho. Fazer o meu filho ser um bom caráter, ser um homem de verdade. Esse é o principal objetivo da minha vida. E é claro, com minha atual namorada, quero noivar, quero casar, quero formar família. Então, ixi, agora ficou gravado, hein, cara? Isso aí, agora vai ter compromisso. Agora tem compromisso. Então. O cara já sacaneia, né? Impressionante. Já tá aprovado, né? Não tem jeito. Mas é isso, eu dou muito valor à família. Eu acho que o objetivo de vida realmente é esse. Legal. É transmitir conhecimento, ajudar as pessoas que realmente... que eu possa colaborar e manter minha família sempre em pé. O que a gente faz aqui na Aquavero é muito legal, que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o patrimônio da vida do cara. Né? Então a gente transforma vidas, de uma forma ou de outra a gente transforma a vida. Você transforma a vida dessas famílias, cara. É isso. Né? Você, quando inserindo no futebol ali, mas não é só colocar o cara no futebol e vai embora, não. É seu cuidado
disciplinado como você é, de colocar essas pessoas no caminho certo, no futebol, mas também nos investimentos, no planejamento sucessório, planejamento de patrimônio. Muito legal. Parabéns, cara. Muito legal. Bacana, eu fico feliz. Eu fico feliz em conseguir colaborar, né? Que é um passo importante. Fizeram por mim, eu acredito que eu quero muito fazer isso por alguém. Muito legal. Glauber, antes do Marcão te colocar numa saia curta, que ele vai saia justa que ele vai pôr daqui a pouco, eu quero só que você deixe uma mensagem pro profissional, pro atleta novo, que está começando a carreira, seja ele no futebol, seja ele em outro esporte. O que você daria de conselho? O que ele precisaria se preocupar para se formar? Talvez nem todos vão conseguir ser um atleta de alto nível, mas o que ele pode tirar do esporte? O que ele precisa se preocupar agora para começar bem? Algo muito importante que a gente citou durante o podcast, que é realmente a disciplina. Cria-se vínculos positivos na sua carreira. Saiba que você dando o seu melhor, sendo disciplinado e buscando, se entregando, você vai estar, de alguma forma, conduzindo a sua vida para melhoras. Então, tenha a disciplina, adquira a disciplina do esporte e leve para a sua vida. Leve de uma forma profissional, de uma forma que você... E que hoje em dia, principalmente o futebol, mas os esportes, é muito determinante, aquela determinação psicológica, aquela determinação mental, aquela disciplina mental, aquela disciplina de treinamentos. Então, dê o seu melhor de uma forma disciplinada, que você vai colher frutos positivos para a sua vida, não só para dentro do seu esporte. Se não for... porque muitos começam, mas poucos terminam, Rafa. Uhum. Então, se você não conseguir transmitir isso de uma forma para dentro do seu esporte, você vai transmitir para a vida. Você vai se tornar um advogado, você vai se tornar um gestor de finanças, você vai se tornar um médico. Então a disciplina... Dá para ser feliz sem ser jogador. Eu também queria. Não consegui, mas dá para ser feliz tem em vida outras fora, áreas, tem tá vida fora do esporte, né, Rafa? Não, mas é isso aí. Legal. Que legal. Bom, aqui a gente tem um quadro chamado Aí Eu Invisto. Mas antes de falar do quadro, a gente tem também... os nossos entrevistados sempre indicam ou um livro, ou uma série, ou um filme que você já viu e aquele filme e aquele conteúdo tocou você. Qual conteúdo que você indica aqui para nossa prateleira? Cara, eu sou antigo, cara. E eu gosto de reviver. E todo lugar que eu fui, eu sempre falei desse filme e eu carrego comigo, que é o Homens de Honra. Poxa, lá de trás, eu acho que hoje em dia a molecada vale a pena dar um passinho para trás e enxergar tudo aquele filme de uma forma honrosa, porque é um filme que me marcou e eu carreguei pro resto da minha vida. Eu nunca esqueci ele dando os passos ali, não conseguindo mais, mas se esforçando para terminar. Com o Cuba Jr., né? Cuba Jr., exatamente. É o Cuba Jr. E é um filme que... É emocionante. É emocionante. E é um filme que marcou a minha vida, cara. E eu sempre volto lá e dou uma olhadinha, né? Que legal, Que é um filme maravilhoso. Homens de Honra, tá aí pra prateleira. Bom, vamos lá pro quadro aí, Invisto. Qual que é a regra do negócio aqui? Eu te falo um nome, dois nomes, você escolhe um, e aí eu tenho 10 nomes aqui. Conforme a gente vai substituindo, o último que chegar é o campeão, então seria o cara que você contrataria ali pro seu time. Colocaria um dinheiro nele. Colocaria um dinheiro nele. Tá bom, vamos lá. Tem fera, hein? E como você é zagueiro, o que a gente fez aqui, Rafa? Só os caras que você ia tremer as pernas se fosse marcar. Você não falou que era sacanagem falar pra você entrar quando o Cristiano Ronaldo tava aquecendo lá? Esses caras aqui é sacanagem também. É sacanagem também. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o papel. Tá aqui o nome dos caras, vamos ver. Vamos lá. Robinho ou Adriano? Robinho. Então, jogou com você no Robinho Manchester jogou City? comigo, é um dos jogadores mais talentosos que eu enfrentei. É uma pessoa boa, maravilhosa. Eu gosto muito do Robinho. Robinho, com certeza, Robinho. Boa. Robinho ou Neymar? Caraca, Neymar. Tá. Incrível, né? O Neymar é incrível, cara. Ele é Neymar, incrível, com né? certeza. Neymar ou Bebeto? Neymar. Caramba, tem um cara difícil, aqui. né? Porque o Bebeto é o que ele fez pela seleção. Se fosse gol de voleio, aí ia ter que ser Bebeto. Ia ter que ser Não, Bebeto. aí tinha que ser o Bebeto. eu Tô sou cara que encantado. sabe jogar do lado do Romário. Eu sou encantado do que o Neymar pode produzir. Sim. Neymar. Puta, agora tem um cara aqui que esse aqui eu sou fã, mas vai lá. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Briga boa, hein? Briga maravilhosa, né? Se a gente pegar em números, o Neymar já superou aí, mas o Ronaldinho Gaúcho, o período que ele foi mágico, ele foi muito mágico. Muito mágico. Eu fico com o Ronaldinho Gaúcho.
cara jogou no meu Grêmio, cara. Ali ele já mostrou que ele era diferenciado demais. Aquele período em alto nível que ele proporcionou pra gente absurdo, né? deslumbrar com o futebol, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Pô, Ronaldinho Gaúcho ou Rivaldo? Ronaldinho Gaúcho. É. Continuo com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, esse cara é sensacional também. Ou o Kaká. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Kaká também, um cara, pessoa maravilhosa, um cara exemplar, mas eu continuo com o Ronaldinho Gaúcho. As arrancadas do Kaká não dava pelo meio, né? O cara não, que mais sabia fazer isso, arrancar pelo meio, ali, acho que era o Kaká, né? Bom, Ronaldinho Gaúcho ou um cara novo aqui, vai? Vini Júnior. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. É. Tem mais 2 aqui, Rafa. Deixa eu mostrar pro Rafa aqui. Será que a gente vai manter o Ronaldinho o Gaúcho? Tá bombando. Mas agora a briga é muito difícil, hein? Briga é boa. Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo? Ronaldo Fenômeno? É o Fenômeno. Se fosse o português, eu ia falar Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno? Não, Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, não. Aí a briga é grande, mas o Ronaldo Fenômeno pra mim é um exemplo dentro e fora de campo, cara. O Ronaldo é o cara que o que ele fez com relação à superação, com relação à vida dele, ele é um Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. E aí o último cara aqui, essa briga aqui é a briga de foice. Ronaldo Fenômeno... só um disclaimer aqui, antes de falar o último nome. Eu tô falando de pessoas mais novas aqui, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, o que não é novo, né? Mas o Pelé aqui. Mas o Pelé é unanimidade. É acima, é outro nível, tem nada a ver. Então aqui, só o disclaimer para falar do Pelé. Então, último, Ronaldo Fenômeno ou Romário? Baixinho. Cara, eu joguei na despedida dele da seleção brasileira, né? Marcou ele, não? Marquei no treino, né? No treino, no jogo, jogamos juntos. Mas, não, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Vou ficar com o Ronaldo. Então, aí eu invisto o Glauber. Eu então, ponho dinheiro no Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. No Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Mas agora é fácil, né? Investi lá quando ele tinha... Não, acho que não era tão difícil também, que ele já jogava muito, era desproporcional, ele já era desproporcional. Mas é isso, eu fico com o Ronaldo Fenômeno. Boa, muito bom. Glauber, esse foi o nosso papo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu adorei aqui falar de futebol, falar de planejamento financeiro, muito legal. É o primeiro jogador que a gente entrevista aqui no Avinauer. Pô, que bacana. Já passou cantor, já passou o Serbase ali, o planejador financeiro e tal. Pô, você é o primeiro jogador. Poxa, uma honra pra mim, então. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Aberto a novas oportunidades, claro. Porque eu acho que sempre é importante estar tocando nesse assunto, né? Principalmente com os mais jovens. Sim. Então eu agradeço a oportunidade de estar transmitindo um pouco do que eu vivi e um pouco do que eu acho correto e sempre bem orientado por vocês também. Obrigado e foi um prazer. Rafa, obrigado também por ter parado suas atividades ali, por ter trazido o Glauber, vocês são amigos pessoais. Sim. Né, ter trazido o Glauber, muito obrigado. E agradecer o Marcão pela condução e o Glauber, que acho que história boa de gente boa é sempre bom ouvir. Então foi um prazer ouvir um pouquinho mais aqui. O prazer é todo meu. Que legal. Obrigado. Você que assistiu aí, escaneia o QR Code, invista com a gente. Se não segue nossas redes sociais, vai lá, Aquavero no Instagram, Twitter, LinkedIn e segue a gente no YouTube. Ativa o sininho. O que tem que fazer mais, Lucas? Dá o like? Dá o like. Faz tudo o que tem que fazer aí. E agradecer também, novamente, ao Lucas Almeida ali, que é o nosso videomaker que faz tudo isso acontecer. Obrigado, Laura. Obrigado, Rafa. Obrigado a você que assistiu. Valeu. Valeu, abraço. Valeu.